Isso que eu sou lá, 29 de setembro de 2020, terça-feira, calor. Nós estamos vendo aqui uma gravação sobre a filosofia cristã, a importância da filosofia cristã para a teologia cristã e desta para o aprendimento e a percepção de Deus, do Espírito Santo, através da revelação das Escrituras Sagradas, dos textos autógrafos, das melhores traduções. Então, eu queria chamar a atenção sobre o aspecto, tema seguinte, sobre os pitagóricos, a sua importância e sobre a questão dos números. De onde que os pitagóricos, que Pitágoras esteve no século V, VI, e ele fundou uma seita religiosa que tem uma origem aí no brahmanismo e nos cultos ófitos, né? Orgiásticos, né? Em que eles diziam tem uma culpa, a alma tem uma culpa que não identificam qual seja e ela cai no mundo material. É um gnosticismo. E Pitágoras, apesar de todos esses erros espirituais, religiosos, ele contribuiu para a explicitação da harmonia cósmica com sua tese de que o mundo foi feito por números, e os números eles eram representados por pedrinhas, né? Nos gregos, para os gregos, e com essas pedrinhas, o número 4, por exemplo, com duas pedrinhas, você podia passar um traço no meio. Mas o número 5 já não, porque você teria que botar uma pedrinha na frente dos 4. E essa pedrinha ficava no meio, né? Ela não podia ficar em cima nem embaixo. Então eles diziam que o número ímpar continha a perfeição, continha o imperfeito, que era o par, que era o vazio em torno de nós, né? O infinito em torno de nós. Então esse ímpar continha, ele capturava a imperfeição na perfeição numérica. E assim, a perfeição e a imperfeição, né, o micro e o macro, tem duas observações aí nessa crítica. Primeiro, que o micro, que é o contido, né, a realidade contida, ela é apenas uma ilusão de que ela contém o macro, porque nós estamos desenvolvendo a ciência está mostrando que o micro ele também aprofunda, e aqui está o problema, né? Que faliu a seita gnóstica pitagórica orgiástica. No entanto, ela teve uma contribuição positiva no sentido de que eles descobriram que as coisas tinham proporção, tinha peso, tinha medida, como está no livro de Eclesiástico. Deus fez as coisas com medida, peso e número, né? Com matéria, peso e medida. Eu não concordo muito bem, porque o número é um abstrato, mas para o grego não. O grego pitagórico ele era uma realidade. E esses conhecimentos só foram passados porque um da escola dessa de mistério, pitagórica, orgiástica, né? Que apesar dos orfistas e orgiásticos serem brahmanistas, né, lá do Himalaia, da Índia, da questão da culpa, da reencarnação, e eles iriam escapar dessa reencarnação com o conhecimento, é uma espécie de gnose, salvação pelo conhecimento. E apesar de os pitagóricos serem assim gnósticos e dessa forma adoradores de Dionísio, os orgias, os orgiáticos, Pitágoras ele adorou Apolo, porque Apolo era
a forma, né, a proporção, a arte, a beleza. Então, de certo modo, Pitágoras ajuda a enfatizar e a esclarecer a harmonia do Criador, que sem ele crer em Criador, né, pessoal, como Jesus, como Deus de Israel, mas ele exaltou a proporção e a harmonia do universo. Porém, mais tarde, os modernos, e isso aí está no livro de Gasset, né, aquele espanhol, professor espanhol, ele saiu da Europa no século XX e deu aulas, era um professor, e ele fala que os números mais importantes são os números irracionais, que geraram essa modernidade caótica, né? As proporções do π, né? do E exponencial, etc., que estão aí pelas proporções do universo. Então veja que contradição. Os pitagóricos na modernidade chegaram, eles que vieram exaltando a forma, a beleza, a harmonia, chegou-se na modernidade exaltando a irracionalidade, como Gasset faz no seu livro. Então é preciso a gente ter paciência com os erros da história da filosofia que passou e que estamos passando, e obviamente que vão passar, e saber lidar com essa questão da abstração. Aí nesse ponto, eu creio que vendo todas essas questões, essas teses, essas teorias das escolas que nós passamos e estamos passando, eu vejo que quando Jesus fala sobre a vontade, eu acho que é telema de Deus, né? Ele enfatiza muito a vontade do Pai. Pois bem, essa vontade do Pai é exatamente a abstração que nós não podemos saber ou entender. É o mistério de Cristo, é o mistério da revelação, o mistério da igreja, o mistério da noiva que Paulo, o apóstolo, sempre fala. Esta é a vontade de Deus, isto que ainda não é realizado, é as promessas da fé que ainda não é realizada, é o abstrato, é a abstração. E assim como Deus criou tudo com a abstração dos números, né? Que o número a gente não pode sentir, a gente não pode tirar, a gente não pode ver, a gente não pode pegar. Como Deus criou todas as coisas com abstração dos números e formou toda essa harmonia, Ele quis que houvesse harmonia e unidade, né? E o número 1 é interessante porque ele, somado ao número par, ele gera um ímpar, e somado ao número ímpar, ele gera um par. Então o número 1 é um ímpar de natureza ambígua, né? Porque nenhum ímpar somado a si mesmo gera outro ímpar. 3 e 3, 6, 5 e 5, 10, gera um par, ele vai para o outro lado. Como pensavam os pitagóricos, o par do vazio infinito que nos cerca e o ímpar da captura do infinito. Então, esta é mais uma reflexão sobre a filosofia dos pitagóricos com relação às promessas e à fé em Cristo Jesus. Esse que sou o Alf, oferecimento do Ministério Igreja Jesus.